Com certeza, Flávio Bolsonaro deve estar chorando de desespero. E observem o que o Cássio Nunes Marques fez. De um giro, fez um giral. Tirou um pouco da credibilidade da justiça eleitoral ao censurar o Instituto Atlas. E agora a Quest confirma que o Flávio vem derretendo em todas as regiões do país. A diferença é gigantesca. É evidente que o clima de já ganhou jamais deve predominar no Planalto. Mas nós sabemos que dificilmente o Lula perderá essa eleição. Lula chega a 44% no segundo turno e reforça favoritismo sobre Flávio Bolsonaro, aponta Quest. O resultado mostrou que o presidente saiu de 42 e foi para 44. E Flávio Bolsonaro, que tinha 41, foi para 38. O resultado mais surpreendente é o de primeiro turno, onde a vantagem supera os 10 pontos percentuais. No julgamento do TSE, achei bastante interessante uma fala do ministro Dias Toffoli. Ele, acertadamente, ao meu ver, comentou: olha, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral não pode estar preocupado com divulgação de pesquisa. O eleitor brasileiro sabe quais institutos têm credibilidade, quais institutos não têm credibilidade. Por exemplo, ontem saiu uma pesquisa de um instituto chamado GERP, que mostrava o Flávio Bolsonaro bem à frente do Lula. O mesmo instituto que errou feio na eleição de 2022. Tem instituto por aí que é ligado ao PL, ligado ao PP, que trabalha para esses partidos políticos e que divulgam pesquisas como se fossem institutos independentes. Vocês sabem quais institutos eu me refiro. E o Toffoli chamou a atenção do Cássio e dos demais ministros da Justiça Eleitoral. Eu, sinceramente, no meu ponto de vista, mas isso não é da minha competência, eu deixaria as pesquisas livres, se eu fosse parlamentar, mas parlamentar eu não sou. E o povo, com a sua soberania, decide quais são os institutos que são sérios e os que não são sérios. Aliás, todos nós aqui temos na nossa cabeça aqueles que nós sabemos que são os mais confiáveis e aqueles que não são tão confiáveis assim. Cada um de nós aqui tem experiência suficiente para fazer essa avaliação. E eu não me vejo melhor ou pior do que qualquer eleitor do Brasil para fazer essa avaliação. Então, ministra Estela, eu sinceramente, por mim, nós não precisaríamos estar passando por um julgamento como esse. E tem um outro ponto que preocupa. O Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de intervir no Tribunal Superior Eleitoral caso o TSE vá por um caminho equivocado. A informação foi trazida ontem pela jornalista Bela Megali do Globo. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram receosos com a decisão e com a repercussão negativa que isso trouxe. Um outro dado importante da pesquisa Quest foi, por exemplo, a aprovação do governo, que subiu 1 ponto percentual. O Lula está com a aprovação de 47%, a rejeição ainda é maior, mas a diferença agora é só de 1 pontinho. 48% de rejeição, 47% de aprovação. Se o Lula conseguir 50% de aprovação, e não será difícil que ele obtenha esse resultado perto da eleição, e ainda mais com a candidatura frágil do outro lado, a candidatura da extrema-direita é frágil. O Flávio Bolsonaro está vulnerável com o escândalo do Master. Aí você dificulta muito mais as chances dele, Flávio, conseguir qualquer êxito no pleito eleitoral vindouro. Todos eles serão derrotados. E são tão hipócritas, falar aqui da hipocrisia. O Caiado estava passando pano para os escândalos da família Bolsonaro em relação ao Master e ao Vorcaro. E agora o Zema, que apareceu só com 2% das intenções de voto, também passa pano e já admite votar no Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições. Ora, o Zema não é o candidato ou não se auto-intitula o candidato antissistema? Que conversa é essa? O Zema que deixou um rombo de 200 bilhões no estado de Minas Gerais, que ataca o Supremo Tribunal Federal por mera hipocrisia. Isso está claro e comprovado agora, depois que ele acena com a possibilidade de votar no Flávio, mesmo diante desse escândalo todo que já mencionei para vocês. Um outro ponto que merece ser mencionado e está aí na sua tela é a intenção de voto dos chamados eleitores independentes. Aqueles que não se consideram lulistas e também não se consideram bolsonaristas. No recorte desse eleitorado, Lula aparece, prestem atenção, com 37% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro tem apenas 24%. Felipe Nunes, diretor da Quest, chamou a atenção para a perda de fôlego de Flávio entre os eleitores. Neste grupo, o senador saiu de 88% para 82%. Esses eleitores, dos quais o Felipe Nunes chamou a atenção, são os chamados eleitores de direita, mas que não são bolsonaristas. Houve uma queda.
uma perda de fôlego em um eventual segundo turno.